Olá, é uma alegria estar mais uma vez com vocês para trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos ler um texto que está registrado no Evangelho de João, capítulo de número 5 e versículo 2, que diz assim o texto: Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Esse texto fala de uma história que aconteceu há muitos anos atrás e menciona este tanque chamado Betesda. Um tanque muito famoso que havia em Jerusalém e, como disse o texto, era um lugar especial, porque de tempo em tempo um anjo descia naquele lugar e agitava as águas daquele tanque. De uma forma misteriosa isso acontecia, porém ninguém sabia qual dia que o anjo viria, ninguém sabia de quanto em quanto tempo que o anjo vinha para agitar as águas. Então o que acontecia aqui é que muitas pessoas se concentravam neste lugar esperando o dia que o anjo descesse e movimentasse as águas daquele tanque. Então ali havia uma concorrência muito grande. E como disse o texto, a primeira pessoa que descesse seria curada de qualquer enfermidade que ela possuía. E como naquele lugar havia uma concentração muito grande de pessoas enfermas, existia um caso inusitado. Entre aqueles enfermos que estavam ali, havia um homem que era paralítico há 38 anos. E esse homem também ia e ficava ali naquele tanque aguardando o movimento das águas, aguardando o momento que o anjo descesse naquele tanque e movimentasse aquelas águas. A esperança daquele paralítico era poder descer na água e também ser curado daquele problema que ele tinha. Porém, como ninguém sabia qual dia que o anjo ia descer, e a Bíblia também ela não especifica de quanto em quanto tempo, então alguém levava aquele paralítico e deixava ele ali aguardando o movimento das águas. Porém, esse homem, ele era paralítico e ele ficava deitado em uma cama o tempo todo. E quem o levava para aquele lugar não ia ficar com ele ali esperando, até porque ninguém sabia qual o momento que o anjo iria descer. E imagine você se a pessoa que levava esse paralítico, que nós não sabemos quem era, se era um parente ou se era um amigo, se essa pessoa ficasse com ele ali, a pessoa ia ter que disponibilizar todo o seu tempo para ficar ali com aquele paralítico, aguardando o movimento das águas para então pegar o paralítico e descer naquele tanque para que o paralítico fosse curado. Eu imagino então que talvez levavam ele na parte da manhã e aquele paralítico ficava ali o dia todo aguardando. Quando o anjo não descia, novamente ele voltava para sua casa e no outro dia o paralítico novamente vinha para aquele lugar e ficava ali. Só que havia um problema ainda maior, porque como esse homem era paralítico, e quando o anjo descia e agitava as águas, então todas aquelas pessoas que eram enfermas, que estavam com um problema, ficavam ali à beira do tanque aguardando, olhando para as águas, para ver o movimento. E quando a água se movimentasse, aquele que estava mais próximo, ele saltava dentro daquele tanque e o primeiro que descia ali era curado. Agora, qual era a chance que este paralítico tinha de descer ali e ser curado? Eu fico pensando então que esse homem ele assistiu por muitas vezes muitas pessoas sendo curadas
naquele tanque. Porém, ele nunca conseguia ser o primeiro a descer. Por quê? Porque ele era paralítico e estava deitado sobre uma cama. Mas com toda a dificuldade que aquele homem tinha, mesmo assim, ele não desistia de ir até o tanque. E eu fico imaginando que mesmo que quando ele via que o anjo descia, agitava as águas, e algum dos seus amigos que estavam por ali, que também tinha problema, era curado, aquilo não frustrava ele. Eu fico pensando que quando ele chegava em casa, no outro dia, novamente ele já incomodava aquela pessoa que o levava e dizia: olha, eu quero voltar lá no tanque de Betesda. Então aquele homem carregava dentro de si uma esperança que uma hora chegaria a sua vez, que uma hora ele conseguiria alcançar a cura. Talvez ele pensava assim: talvez algum dia eu chegue lá e depois que todos forem curados, talvez não vai ter mais ninguém. Aí então vai dar tempo de eu conseguir entrar no tanque. Aí então eu serei o primeiro, mesmo talvez demorando algum tempo para conseguir entrar, porque é bem provável que talvez ele tentava se arrastar para chegar no tanque. Então eu fico pensando que na sua imaginação talvez ele pensasse: olha, o dia que eu chegar lá e não tiver mais ninguém para descer naquele tanque, aí o anjo vai descer, vai agitar as águas, e eu vou conseguir me arrastar e vou conseguir chegar lá e descer e ser curado desse problema que eu tenho. Esse homem, ele tinha algumas razões para não acreditar mais que poderia conseguir alcançar a cura que ele tanto desejava. A primeira razão delas é que ele era um paralítico e ele estava em cima de uma cama. A segunda razão é que não tinha ninguém que o ajudasse. A terceira razão é que ele já tinha 38 anos. Ele poderia simplesmente desistir do seu sonho e dizer assim: basta, eu já tenho 38 anos, se eu não fui curado até agora, eu não serei mais, e o que importa se eu ser ou não ser? Eu já tenho 38 anos, não importa muita coisa. Porém, essas razões que eu citei se transformavam em nada, porque ele tinha algo maior na sua vida, que era, primeiro, fé, segundo, esperança. E isso alimentava nele a certeza de que um dia ele iria alcançar a sua vitória. Quem sabe a pessoa que o levava talvez tentou fazer ele desistir, e talvez algum dia chegou para ele e disse: novamente você vai tentar? Você vê que não adianta, você fica lá em cima daquela cama, e mesmo que o anjo desça e agite as águas, vai descer outro na tua frente, porque você não tem condições de descer. Você não tem mobilidade, não consegue andar, não consegue se deslocar, então alguém vai entrar na tua frente. Quem sabe, lá mesmo, no próprio tanque, muitos dos que estavam ali competindo com ele pela cura, tentaram fazer ele desistir e disseram: rapaz, vai ser difícil, porque imagina que havia muitas pessoas com problemas, mas todos queriam a cura e ninguém ia deixar de receber para ajudar ele. E existe um ponto aqui que nos chama muito a atenção, porque mesmo as pessoas que recebiam a cura não eram capazes de, depois de ser curado, ajudar aquele paralítico a descer lá no tanque. Agora você veja como impera o egoísmo, como impera a falta de amor, como impera a falta de sensibilidade de querer ajudar o próximo. Porque todos percebiam a aflição, a angústia, o desejo que aquele paralítico possuía de receber a cura também, mas ninguém se prontificava em ajudá-lo. Porém, aconteceu que um dia havia em Jerusalém uma festa, e Jesus decidiu ir para Jerusalém. E Jesus, entrando em Jerusalém, resolveu também passar pelo tanque de Betesda. E quando Jesus passou por ali, Jesus percebeu aquele paralítico em cima daquela cama. E sabendo Jesus que aquele homem já estava naquela situação há muito tempo, Jesus se aproxima dele e lhe faz uma pergunta. E Jesus diz assim: queres ficar são? Então aquele homem começa a explicar para Jesus. E ele diz: Jesus, eu quero ser curado. Porém, não há homem algum que me ajude a descer no tanque quando as águas são movimentadas. E quando eu vou tentar descer, desce alguém na minha frente e recebe a bênção antes de mim. Então Jesus, movido de compaixão, olha para aquele homem e diz: levanta,
toma a tua cama e anda. O que aconteceu na vida desse paralítico foi algo que não tinha acontecido na vida de nenhum daqueles que estavam à beira do tanque. Agora perceba que, como o texto que nós lemos disse que havia muitas pessoas no tanque, e nós percebemos que Jesus curou apenas um, que foi aquele paralítico. João não menciona em momento algum que Jesus curou qualquer outra pessoa que tivesse outro tipo de problema. Porém, Jesus somente fez o milagre na vida daquele paralítico. E ele não precisou descer no tanque, ele não precisou esperar o anjo agitar as águas, porque ele foi curado com as palavras de Jesus. Então percebemos aqui que o que trouxe a cura para esse homem? Por que que esse homem recebeu o milagre? Nós podemos entender aqui e perceber nitidamente que o que fez esse homem receber o seu milagre e a sua cura foi a sua persistência. Se ele não tivesse persistido, ele não estaria ali. Mesmo que Jesus viesse para Jerusalém, mesmo que Jesus passasse pelo tanque, mas esse homem não estaria ali. Então a sua persistência fez ele estar naquele lugar, naquele momento e ser curado. Se ele tivesse dado ouvido às pessoas que talvez falaram para ele desistir, se ele mesmo tivesse olhado para o desânimo que muitas vezes bateu no seu coração, talvez ele não estivesse ali. E se ele não estivesse ali, ele não teria recebido a sua cura. Então nós percebemos aqui que o que atraiu a cura para aquele homem foi a sua persistência. E a lição que nós aprendemos aqui com esta história é que nós nunca podemos desistir dos nossos sonhos. Nunca podemos desistir dos nossos desejos. Ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, ainda que todo mundo diga que nós não vamos conseguir, ainda que as pessoas à nossa volta tentem nos desanimar, ainda que ninguém se prontifique em nos ajudar a alcançar o nosso objetivo, ainda que todos se levantem contra nós, ainda que nós estejamos enxergando somente as outras pessoas que estão à nossa volta terem vitória e alcançar os seus sonhos, isso não é motivo para fazer com que nós venhamos desistir dos nossos sonhos. Não permita que as dificuldades façam você desistir. Não permita que a negatividade faça você desistir. É a sua persistência que vai lhe fazer alcançar a sua vitória. É a sua persistência que vai lhe fazer alcançar os seus sonhos. É a sua persistência que vai atrair a maneira certa de você conseguir chegar onde você quer chegar, de você conseguir alcançar aquilo que você deseja alcançar. Às vezes, as dificuldades são somente um teste para ver se realmente nós vamos desistir ou não. Deus quer te ajudar. Deus está pronto para fazer um milagre na sua vida. E Deus sabe que você quer e que você deseja. Porém, há momentos que nós não queremos mais. Há momentos que nós desistimos. Veja o que Jesus pergunta para aquele paralítico quando chega perto dele. Jesus pergunta: você quer ficar são? É claro que ele queria. Ele estava à beira do tanque, onde todos iam buscar a cura. É lógico que ele queria, mas quando Jesus pergunta para ele: você quer ficar são? Jesus queria saber se ele já não tinha desistido talvez da sua cura. Jesus queria saber talvez se ele já não tinha desistido de querer alcançar a sua vitória, porque talvez ele poderia estar ali apenas por um costume, apenas por um hábito, apenas para passar o tempo, porque talvez no seu coração ele pudesse já ter perdido a esperança de que iria conseguir alcançar a sua vitória. Por quê? Por causa das decepções, das dificuldades que ele passou em todo o tempo que ele tentou chegar ali e conquistar a vitória, mas ele via o anjo descer, agitar as águas e alguém descer na sua frente. E quando Jesus pergunta: queres ficar são? Jesus estava perguntando se ele ainda desejava, se ele ainda queria. Eu quero dizer para você: continue querendo, continue desejando, não desista, não desanime. Não jogue fora a sua esperança, porque se você quiser, se você desejar, Deus está pronto para realizar
um milagre na sua vida e também realizar os seus sonhos. Eu vou ficando por aqui hoje com esta palavra. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, de compartilhar as nossas mensagens para os seus amigos, para que Deus possa abençoar também a vida deles. Desejo a você tudo de bom. Um forte abraço a você e fique com Deus.